Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concursos Públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de Informática para o concurso público da Prefeitura de Balneário Pissarrais, em Santa Catarina, para o cargo de assistente de informática. A banca que irá elaborar a prova será a banca IBAN. E nessa aula eu vou falar um tópico do edital na parte de informática, que é microinformática, conceitos e hardware. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca IBAN, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022 998 58 7780. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de hardware e também uma playlist de aulas da IBAN que já estão gravadas aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A prova objetiva será no dia 17 de julho de 2022. Aqui nós temos as noções de informática que serão cobradas na prova e nessa aula eu vou estar falando aqui sobre o início, que é microinformática, conceitos e hardware. Dentro desse tema que eu vou falar nessa aula, eu vou estar aqui falando sobre dispositivos de entrada e saída e de saída, beleza? Se você quiser adquirir também o meu curso de informática com foco na banca Selecom e também a banca IBAN. Essas duas bancas cobram o mesmo assunto da informática nas suas provas e as questões são bem similares. Então esse curso serve para as bancas Selecom, IBAN, CEPERJ, entre outras bancas que cobrem os mesmos temas na informática. Aqui tem a descrição do curso e caso você queira adquirir esse curso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, beleza? Então vamos começar a aula. Nós vamos falar aí sobre os dispositivos de entrada, saída e entrada e saída do computador. Para que a gente possa entender isso, eu vou explicar aqui através dessas figuras como funciona o computador. Olha só, o computador ele funciona da seguinte forma: tem a entrada de dados, tem a saída de dados, o armazenamento de dados e o processamento de dados, tá? Quando você, por exemplo, digita algum texto utilizando o teclado, você está fazendo com que o computador receba dados de fora para dentro. Então, o teclado ele é chamado de periférico de entrada de dados, porque ele faz a introdução de dados dentro do computador. Quando eu mando imprimir um texto que eu digitei no Word, por exemplo, vai imprimir aonde? Na impressora. Então, a impressora é chamada de periférico de saída de dados. Então, aqui nós temos primeiro o periférico de entrada, uma peça do computador que faz a entrada de dados, e aqui nós temos o periférico de saída, que é uma peça que faz a saída de dados. No meio disso tem o processador, que é esse daqui do meio, que também é chamado de CPU, tá? CPU, processador, microprocessador, é a mesma coisa, tá? Ele faz o processamento de dados. E aqui embaixo nós temos um HD, que também é chamado de disco rígido. Ele é um periférico de entrada e saída de dados. Por que de entrada e saída de dados? Porque nós podemos armazenar dados nele, como fotos, vídeos, documentos, e nós podemos retirar. Por exemplo, vamos dizer que você digitou vários textos no seu computador e está tudo salvo no HD. Aí você quer passar para o pendrive. Você vai conectar o pendrive no USB do computador e vai copiar aqueles textos para dentro do pendrive. Então você está retirando dados do HD e colocando no pendrive. Então o HD ele recebe dados e também faz a saída de dados. Por isso que ele é de entrada e saída. O pendrive também recebe dados e também
você pode tirar dados dele. Ele também é de entrada e saída. E eu vou falar durante a aula de mais peças que fazem entrada, saída e entrada e saída. Esse é um tema que é cobrado pela banca IBAN. Como eu falei no início, eu tenho material da IBAN e eu também tenho um curso de informática com foco na banca Selecom e na IBAN. Mais informações é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, beleza? Para estar adquirindo o material. Então é isso. Entrada de dados, processamento no meio, saída de dados e entrada e saída abaixo. Agora a gente vai conhecer aqui, ó, os periféricos de entrada, as peças que fazem entrada de dados no computador. Ó, teclado, mouse óptico, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook. Aí eu coloquei aqui, ó, mousepad. O mousepad é esse apoio azul aqui do mouse. Ele não tem função nenhuma. Eu só coloquei aqui para você não confundir touchpad, tá, com mousepad. Touchpad é o mouse do notebook. Ele tem a função de ser um periférico de entrada. O mousepad não tem função nenhuma. É só você não confundir o nome, porque cai em prova de concurso. Esses dois nomes aqui para confundir o candidato. Beleza? Scanner de entrada, webcam de entrada, joystick de entrada e tem também aqui o microfone, que não tem a figura dele aqui. O microfone também é de entrada. Então todas essas peças aqui são chamados periféricos de entrada ou dispositivos de entrada. Beleza? Agora a gente vai ver os de saída de dados. Ó, todos os monitores de vídeo são de saída de dados, exceto aquele monitor que você pode tocar na tela, que é o monitor touchscreen. Esse é de entrada e saída. Se o monitor não é de toque na tela, ele é somente de saída, tá? As impressoras, todas as impressoras são de saída, exceto a impressora multifuncional, que eu vou mostrar depois, que é aquela impressora que imprime, copia e escaneia, beleza? Agora essas impressoras aqui, ó, que eu estou mostrando para você, todas são de saída. Ó, impressora jato de tinta, também chamada de DeskJet, que utiliza o cartucho de impressão. Impressora laser, também chamada de LaserJet, que utiliza o toner. Impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças são de saída de dados. Lembrando aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal toda semana. Agora nós vamos falar aí sobre os periféricos de entrada e saída de dados, que são vários. Aí vamos ver aqui as figuras e eu vou comentar. Ó, periféricos de entrada e saída de dados. Modem, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória, HD, também chamado de disco rígido, e pendrive, SSD, placa de fax modem, placa de rede, impressora multifuncional, que é aquela impressora que copia, escaneia e imprime, e monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela. Todas essas peças são de entrada e saída de dados. Beleza? Modem, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, disquete, cartão de memória, HD, também chamado de disco rígido, pendrive, SSD, placa de fax modem, placa de rede, impressora multifuncional e o monitor touchscreen. Baseado nisso, nós vamos fazer questões da IBAN e de outras bancas também, questões similares à da IBAN. Então vamos lá. Lembrando que abaixo, na descrição do vídeo, tem uma playlist de aulas minhas de hardware, que você pode assistir aqui no YouTube, né? E também tem uma playlist de aulas de resolução de questões da banca IBAN, que já está gravada aqui no canal também. Tá bom? Primeira questão é uma questão da IBAN de 2022, que foi para a Prefeitura de Rio das Ostras.
e diz assim, ó: no que diz respeito à configuração e operação de microcomputadores e notebooks, existem diversos dispositivos de entrada e saída de dados, que são empregados de acordo com suas funcionalidades, existindo 3 categorias descritas a seguir. Vamos ler novamente, ó. No que diz respeito à configuração e operação de microcomputadores e notebooks, existem diversos dispositivos de entrada e saída de dados, que são empregados de acordo com suas funcionalidades, existindo 3 categorias descritas a seguir. Primeira categoria: usados exclusivamente na entrada de dados, para posterior processamento pela máquina. Então, o item 1 aqui, ó, são os periféricos ou dispositivos exclusivamente de quê? Entrada de dados. Item 2, usando na entrada ou na saída de dados, dependendo se antes ou depois do processamento pela máquina. Aqui, na verdade, é usado. Usado na entrada ou na saída de dados. Então, aqui é entrada e saída. O 2. 3. Usados exclusivamente na saída de dados, ó, já processados pela máquina. Exemplos de cada categoria descrita em 1, em 2 e em 3 constam, respectivamente, na seguinte alternativa. Aí nós temos aqui, ó, letra A, B, C e D. Então, a gente tem que ver aqui, nessa questão, qual periférico, qual item aqui é um periférico de entrada, que é o item 1. Vou colocar aqui, ó, item 1, entrada. Item 2, entrada e saída. E o item 3, somente saída, exclusivamente saída, tá? Então, o primeiro tem que ser de entrada. Nós temos aqui, ó, scanner. Scanner de quê? Entrada. Deskjet. O que é deskjet? Impressora. Saída. Mouse. Entrada. Router. Esse router é o roteador. Ele é entrada e saída. Então, o início aqui tem que ser entrada. Onde que eu tenho entrada? Na letra A e na letra C. A letra B está incorreta, já vou riscar. A letra D também está incorreta. Risquei também. O segundo tem que ser de quê? Entrada e saída de dados. Ó, pendrive é de quê? Entrada e saída. E o teclado? Somente entrada. Então, esse aqui está errado. Resposta correta, letra A. Scanner é de entrada, pendrive é de entrada e saída, e plotter, que é impressora, é somente de saída. Então, isso aqui é uma questão da banca IBAN e como ela cobre esse assunto nas suas provas. Beleza? Então, a resposta correta é a letra A. Scanner de entrada, pendrive, entrada e saída, e plotter, somente de saída. Vamos fazer outra questão. Agora, uma questão da banca AOCP, que é uma questão parecida com as questões da IBAN. Diz assim, ó: existem na informática dispositivos de entrada de dados e dispositivos de saída de dados. Marque E para dispositivos de entrada e S para dispositivos de saída e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, nós temos aqui, ó, vários periféricos, vários dispositivos, e nós temos que ver qual é de entrada, qual é de saída. Então, vamos lá, ó. Monitor, entrada ou saída? Saída. Caixa de som, saída. Scanner, entrada. Mouse, entrada. Impressora, saída. E microfone, entrada. Então, o primeiro é S. Ó, tem S aqui, tem S aqui, que é saída, né? E tem S na letra E. A letra C está incorreta, a letra D também. Depois é S de novo, de saída. Tem S na A e tem S na B. Na letra E tem E, que é entrada. Errado. Depois do SS vem o E. Ó, resposta correta, letra B.
Então, monitor de saída, caixa de som de saída, scanner de entrada, mouse de entrada, impressora de saída e microfone é de entrada. Beleza? Vamos voltar um cadinho, só para a gente lembrar quais são os periféricos de entrada, saída e entrada e saída. Vamos voltar um pouco lá. Só para a gente guardar esse assunto, é muito importante. Deixa eu apagar aqui as marcações. Lembrando que eu tenho material com mais questões do que essa daqui, né? Com mais questões da IBAN para você estudar. E é muito importante você ter material focado na banca. Eu sempre falo para os alunos que eu dou aula e para as pessoas que compram o meu material que é importante você ter um material focado na banca do seu concurso, tá bom? Para você ter aquela ideia daquilo que vai ser cobrado lá no dia da sua prova. Não quer dizer que vai cair a mesma coisa, mas vai cair algo parecido, tá? Então vamos lá, ó. Periféricos de entrada: mouse óptico, trackball, teclado, touchpad, scanner, joystick, webcam e o microfone, tá? Lembrando que aqui embaixo, ó, mousepad é só para você não confundir com touchpad. Então esses daqui são de entrada. Saída. Vamos lá. Deixa eu pegar a canetinha vermelha. Ó, monitor, impressora jato de tinta, também chamada de deskjet, impressora laser, também chamada de laserjet, impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Agora os periféricos de entrada e saída de dados. Ó, modem, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória, HD e pendrive, SSD, placa de fax modem, placa de rede, impressora multifuncional e monitor touchscreen. Todos esses daqui são de entrada e saída de dados. E aí a gente fez aqui uma primeira questão da banca IBAN de 2022, que foi para a Prefeitura de Rio das Ostras, tá? E uma segunda questão da banca AOCP, parecida, né, similar à questão da banca IBAN. Beleza? Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as playlists que estão abaixo na descrição do vídeo. E também, caso você queira adquirir material da IBAN com foco na informática, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula.